Você já conhece o livro de Provérbios? Certamente já leu um pouco aqui, um pouco ali, não é mesmo? Hoje eu trago um resumo das principais características deste livro recheado de sabedoria prática para a vida em todas as áreas. A autoria do livro de Provérbios é do rei Salomão, mas também há outros escritores desconhecidos como Lemuel, Agur, dentre outros. O tema abordado no livro é sabedoria para a vida correta. A data que o livro foi escrito foi cerca de 970 a 700 anos antes de Cristo. O Antigo Testamento hebraico era, em regra, dividido em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. Na terceira parte, ou seja, nos escritos, estavam os livros poéticos e sapiência, a saber, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e etc. Semelhantemente, o Israel antigo tinha 3 categorias de ministros: os sacerdotes, os profetas e os sábios. Estes últimos eram especialmente dotados da sabedoria e conselhos divinos a respeito de princípios e práticas da vida. O livro de Provérbios representa a sabedoria inspirada dos sábios. A palavra hebraica mashal, traduzida por provérbio, tem o sentido de oráculo, parábola ou máxima sábia. Por isso, há declarações longas no livro de Provérbios, mas há também as concisas, mas ricas de sentido e sabedoria para se viver de modo prudente e justo. O conteúdo de Provérbios representa uma forma de ensino comum no Oriente Próximo Antigo, mas no caso desse livro, sua sabedoria é diferente, porque veio da parte de Deus com seus padrões justos para o povo do seu concerto. O ensino mediante Provérbios era popular naqueles antigos tempos, em virtude de sua grande clareza e facilidade de memorização e transmissão de geração em geração. Assim como Davi é o manancial da tradição salmódica em Israel, Salomão é o manancial da tradição sapiencial de Israel. Salomão produziu 3.000 provérbios em 1.005 cânticos. A maioria dos provérbios teve origem no século X a.C. O propósito do livro está bem esclarecido em Provérbios 1, de 2 a 7, dar sabedoria e entendimento quanto a comportamento sábio, justiça, discernimento e imparcialidade, de modo que os simples sejam prudentes, os jovens sejam inteligentes e ajuizados, e os sábios sejam ainda mais sábios. Muito embora Provérbios seja basicamente um manual especial sobre a vida de justiça e prudência, o devido alicerce dessa sabedoria é o temor do Senhor, como está explicitamente declarado em Provérbios 1:7. Visão panorâmica. O tema central de Provérbios é sabedoria para um viver justo, sabedoria esta que começa com a submissão e humildade do crente a Deus e daí flui para todas as áreas da sua vida. A sabedoria em Provérbios instrui a respeito da família, da juventude, da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, do trabalho diligente, da generosidade, da fraternidade, da justiça, da retidão e da disciplina. A sabedoria em Provérbios adverte quanto à insensatez do pecado, das contendas, dos males da língua, da imprudência, da bebedeira, da glutonaria, da concupiscência, da imoralidade, da falsidade, da preguiça e das más companhias. A sabedoria em Provérbios faz um contraste entre a sabedoria e a tolice, entre os justos e os ímpios, entre a soberba e a humildade, entre a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a riqueza, entre o amor e a concupiscência, entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Provérbios termina com uma solene homenagem à mulher de caráter nobre, em Provérbios 31, 10 a 31. Características especiais. No livro de Provérbios, sábios são aqueles que andam com Deus e observam a sua palavra. A sabedoria da parte de Deus não está primeiramente vinculado à inteligência ou a grandes conhecimentos, e sim diretamente ao temor do Senhor. Segundo, boa parte dos sábios conselhos expostos em Provérbios assemelha-se ao aconselhamento que um pai piedoso ministra aos seus filhos. Terceiro, é o livro mais prático do Antigo Testamento, pois abrange uma ampla área de conhecimento básico de relacionamento e comportamento correto na vida cotidiana,
Princípios estes aplicáveis a todas as gerações e culturas. Quarto, sua sabedoria prática, seus preceitos santos e seus princípios básicos para a vida são expressos em declarações breves e convincentes, de fácil memorização e recordação pela juventude como diretrizes para a vida. Quinto, a família ocupa um lugar de vital importância em Provérbios, assim como ocupa no lugar do concerto entre Deus e Israel. Pecados que violam o propósito de Deus para a família são expostos abertamente, com a devida advertência contra eles. Sexto, os destaques literários de Provérbios, a saber, o farto emprego da linguagem expressiva e figurativa, como símiles e metáforas, paralelismos e contrastes, preceitos concisos e repetições. Sétimo, a esposa e mãe sábia retratada no final do livro é incomparável na literatura antiga quanto à maneira elevada e nobre de abordar o assunto da mulher. Oitavo, as exortações sapienciais de Provérbios são os precursores do Antigo Testamento às muitas exortações práticas das epístolas do Novo Testamento. O livro de Provérbios ante o Novo Testamento. A personificação da sabedoria no capítulo 8 é semelhante à personificação do Logos, o Verbo, do Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículos 1 a 18. A sabedoria está empenhada na criação, está relacionada à origem da vida física e espiritual, tem aplicação prática à vida reta e moral, está disponível aos que buscam. A sabedoria de Provérbios tem a sua expressão plena em Jesus Cristo, a pessoa maior que Salomão, que para nós foi feito por Deus sabedoria e em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.